E aí, pessoal, tudo bem? Bom, no dia 12 de maio, de março, começa o curso online Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica, Introdução à Smart Grid. E eu estou aqui para a gente começar aquecendo os motores. Eu vou falar um pouco sobre as aulas ao vivo que a gente vai ter. E hoje eu vou fazer um resumo da primeira aula ao vivo para vocês. Em relação aos tópicos que o curso contempla, eles vão desde planejamento dos sistemas elétricos com foco nas redes de distribuição, os equipamentos, TP, TC, transformador de potência, proteção, filosofia da proteção, relés, religadores, elos fusíveis, comercialização e mercado de energia elétrica, tanto no ambiente regulado como no ambiente livre, e uma introdução às redes elétricas inteligentes. Então, esse é um resumo do curso online, das 23 horas de aula que já estão gravadas e disponíveis na plataforma. O que é novidade, e eu vou falar um pouco mais com vocês nessas 6 videoaulas que eu vou apresentar, são as aulas ao vivo que envolvem projetos de sistemas fotovoltaicos. Na verdade, a gente vai falar de micro e mini geração com foco, em sistemas fotovoltaicos. Essa videoaula ao vivo vai acontecer no dia 6/3, portanto, uma semana antes do curso começar. Aí depois eu vou falar de eficiência energética, mas do ponto de vista comercial. Vou falar do ambiente livre, do ambiente regulado, do uso de baterias, de como é que as baterias podem se integrar aos sistemas fotovoltaicos. Isso vai ser lá no dia 13. Depois eu vou fazer uma análise estatística lá no dia 27/3 de consumo, demanda de energia elétrica. Isso é muito útil para a gente endereçar as questões associadas à eficiência energética. Então, essa aula de eficiência energética está intimamente relacionada com a aula seguinte, que é a análise estatística de consumo e demanda de energia. Depois a gente vai falar de estimador de estado. Tá? Isso aqui é uma novidade que eu trouxe para esse curso. Os outros eu já falava um pouco nos cursos anteriores, mas estimador de estado não. E tem surgido cada vez mais a necessidade de falar disso, principalmente em sistemas de distribuição, porque a gente tem cada vez mais medição nos sistemas de distribuição. Então, o estimador de estado nos ajuda a entender o que está acontecendo no sistema de distribuição em tempo real. Intimamente associada a isso, mas numa pegada mais voltada para a proteção, tem os IEDs, que são os Intelligent Electronic Devices, aplicados para proteção. A gente vai ver no dia 24/4 e uma introdução ao padrão IEC 61850 de automação utilizado nas subestações. Isso a gente vai ver lá no dia 8/5/2021 e eu vou fazer um resumo sobre cada um desses temas a partir de hoje, tá? Sobre cada uma dessas aulas. Começando com projetos fotovoltaicos. O que eu quero responder para vocês nessa aula, ou pelo menos sinalizar que eu vou responder lá na nossa primeira aula, é o seguinte: o que é a Resolução Normativa 482 que deu início a essa revolução que a gente tem de sistemas de micro e mini geração distribuída, majoritariamente os sistemas fotovoltaicos? Por que essa discussão, por que existe a discussão sobre taxar o sol, né, e ela continua havendo, nesse período, por que isso é tão falado? Como definir um projeto básico de energia solar, como fazer um projeto de análise de viabilidade econômica e quais são as mudanças na regra vigente. Então, essas perguntas que eu vou endereçar aqui para vocês a partir de agora. Bom, muito bem. A Resolução Normativa 482 de 2012 foi um marco importante para a micro e mini geração distribuída, porque
ela estabeleceu as regras para que isso pudesse ser incorporado, né, nos sistemas de distribuição. Então, a partir daí, houve um crescimento significativo de instalação de micro e mini geração nas residências, na forma isolada também, né, não só para alto consumo, mas também de forma isolada. E hoje é a fonte que mais cresce no Brasil, essa fonte de micro e mini geração distribuída. Como é que funciona, né? Como é que as regras associadas à Resolução Normativa 482 impulsionaram, né, o uso dessa fonte, dessa tecnologia? Bom, aqui tem um esquema, ó, em que a gente tem o nosso sistema fotovoltaico ou a nossa mini e micro geração distribuída. Aqui tem o consumidor, o painel de disjuntor, um medidor e a rede de distribuição. Tá? Então esse é um esquema aí de como a micro e mini geração distribuída se incorpora à instalação de um consumidor. E aí esse sistema ele pode injetar energia elétrica diretamente para o consumidor, ou seja, ele vai consumir essa energia que é produzida em tempo real, ou esse sistema ele pode mandar essa energia elétrica para a rede de distribuição para que outros consumidores possam consumir. Então, toda vez que ele manda essa energia para a rede de distribuição, o medidor registra, né, essa saída de energia para a rede de distribuição. Obviamente, né, a energia também pode fluir no sentido contrário, da rede de distribuição para o consumidor. E aí a gente tem o medidor também registrando essa entrada. Então, o que faz a Resolução Normativa 482 é calcular essa energia líquida ao longo do mês, de maneira que ela seja imputada ao consumidor. Então, é como se o consumidor acumulasse créditos pela energia que ele está injetando na rede e tivesse os débitos associados à energia que ele está consumindo. Você subtrai, né, os débitos dos créditos, você vai ter a energia que o consumidor deve pagar no final do mês. Então, a grande revolução associada a essa resolução normativa é essa história dos créditos, né, que o consumidor acumula quando ele joga a energia para a rede. E ele abate isso nos débitos, na energia que ele consome. Mais que isso, ele pode usar essa energia, esse crédito, ao longo de até 5 anos. Né? Então, isso dá uma grande vantagem para quem utiliza esse tipo de fonte. Tá? Essa é a ideia e essa foi a grande sacada da Resolução Normativa 482. Mas aí vem a pergunta, né? Por que existe uma discussão hoje associada à taxação do sol? O que é taxar o sol? Né? O que os defensores, né, da utilização de fontes provenientes de micro e mini geração distribuída comentam a respeito, ou defendem, né, a partir do que eles chamam de taxação do sol, na verdade, é a manutenção dos incentivos que são dados a essa fonte. Tá? Existem incentivos. Um dos incentivos que eu comentei foi esse. Você joga a energia para a rede, você recebe a energia da rede e o mesmo valor que é cobrado pelo quilowatt-hora que você consome é cobrado para o quilowatt-hora que você gera. Ou seja, você tem o benefício de usar o mesmo valor de tarifa associado ao débito e ao crédito. Bom, isso é razoável, né? Usar o mesmo valor de tarifa? Para entender isso, a gente precisa entender como a tarifa de energia é formada. E a tarifa de energia ela é formada por alguns componentes. Tá? Tem o que a gente chama, tá? Então, o real por quilowatt-hora que você paga na sua conta de energia, ele tem alguns componentes que são chamados de fio B,
que é o que você paga de rede de distribuição, para que a distribuidora envie a energia para que ela chegue até a sua casa, em nível de B é de baixa tensão. O fio A, que é a parte de alta tensão, tá? E TUSD é a tarifa de uso de distribuição. Tem a parte que envolve os encargos, que são custos associados a subsídios, da própria geração distribuída, são custos associados a uma reserva de energia, são custos associados a projetos de pesquisa e desenvolvimento, etc. Tem uma outra componente associada à tarifa de uso e distribuição, que são as perdas elétricas. Toda vez que você injeta ou recebe energia da rede, existem perdas elétricas. E tem componentes daqui, ó, toda essa parte aqui são componentes associadas à tarifa de uso e distribuição, e essa parte aqui são componentes associadas à tarifa de energia. Na tarifa de energia também existem os encargos, né, que são associados a, por exemplo, despachos fora da ordem de mérito, e tem a tarifa de energia que está associada à geração de energia elétrica. Então, a geração, a energia que provém, sei lá, de uma fonte como Itaipu, ela representa esse componente aqui na tarifa. Isso, se eu não me engano, dá algo, sei lá, a ordem de 30% a 40%. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, o que as distribuidoras dizem é o seguinte, ó, tudo isso aqui não representa a energia produzida por um sistema fotovoltaico e o consumidor está recebendo por isso, porque a tarifa que é aplicada para ele vender a energia elétrica para a rede é a mesma tarifa para ele receber. Então, o que se alega é que esses componentes aqui, ó, que não são cobrados para o consumidor que tem autoprodução, passem a ser cobrados, né? O consumidor que tem autoprodução, ele tem que pagar pelo fio B, fio A, encargos, perdas, né? E encargos da parte de energia. É isso que é alegado. Tá? É claro que essa é uma discussão boa, porque do lado dos fabricantes dos sistemas fotovoltaicos e dos consumidores, eles alegam que a fonte de energia solar, por exemplo, é uma fonte limpa, é uma fonte que pode ajudar a reduzir perdas elétricas, pode reduzir o uso de distribuição, entre outras coisas. Então é uma discussão boa, mas de taxação de sol não tem absolutamente nada, tá? O que existem são componentes da tarifa que são subsidiados no caso da fonte distribuída. Beleza, então esclarecido isso, a gente tem que pensar agora o seguinte, então vale muito a pena, né? Tem valido muito a pena você ter energia solar, você utilizar um projeto de micro e mini geração distribuída na sua casa, no seu negócio, na sua empresa. Então, a próxima pergunta que se faz é como é que define um projeto básico de energia solar? O que tem que se levar em conta? Então, existem alguns conceitos que são importantes que se saiba e existem algumas premissas que são importantes avaliar. Vamos falar sobre cada uma delas aqui. Lá no curso, lá na primeira aula, eu dou mais detalhes. Por exemplo, a irradiação solar é um conceito que está associado à capacidade de uma determinada região de produzir energia elétrica. Então, lugares onde tem uma maior irradiação solar tendem a produzir mais energia do que lugares que têm uma menor irradiação solar. Então, se você comparar, sei lá, Brasil com Noruega, você vai ter muito maior capacidade de produção de energia aqui do que na Noruega ou em qualquer outro país da Europa, por exemplo. Tá? Então, irradiação solar é um conceito importante e você consegue ter acesso à irradiação solar de qualquer parte do mundo em sites gratuitos. Vou mostrar isso para vocês lá na primeira aula. Outro conceito importante, ou outro elemento importante
na hora de você definir um projeto base são os equipamentos envolvidos. O painel, né, o tipo de painel que você vai comprar, o inversor, se o seu sistema é off-grid, tem uma bateria, né, em que circunstâncias que a bateria poderia ser importante. Tudo isso deve ser analisado na hora de você definir o seu projeto, né? E como é que está a disposição desses equipamentos? Como é que o painel vai estar? Ele vai estar fixo no telhado ou ele vai poder se mover, né? Como são os inversores? Serão inversores que estão no próprio painel ou vai ser um inversor separado para cada grupo, para cada string ou para cada conjunto de painéis? Tudo isso a gente vê em detalhes lá no curso. E claro, os custos, né? Quais são os custos envolvidos nesse processo para que você possa fazer uma análise de viabilidade econômica, que é o nosso próximo assunto. Então, a análise de viabilidade econômica, ela propõe o seguinte: como é que, se esse projeto que eu penso em implementar, eu penso em colocar painel fotovoltaico aqui no telhado, se vale a pena, se não vale a pena, em que circunstância vale a pena, né? Então, a análise de viabilidade econômica, ela te diz isso. Ela te diz se vale a pena, se não vale a pena, qual o tempo que esse projeto se paga, qual a taxa de juros que esse projeto te remunera. E para fazer isso, você precisa estudar algumas grandezas que estão envolvidas no projeto. Quais são elas? A tarifa de energia é uma das mais importantes. Quanto maior é a tarifa de energia elétrica, na forma como está sendo cobrado hoje, né, na forma como é feito hoje pela Resolução Normativa 482, um sistema de créditos, quanto maior é a tarifa de energia, maior é o benefício que você tem por utilizar um sistema de mini geração distribuída, né? Então, se você tentar fazer uma projeção para o futuro e avaliar essa tarifa só vai subir ao longo do tempo, já é um indício de que a utilização de um sistema fotovoltaico, por exemplo, é importante. Outro item importante para ser avaliado é a inflação elétrica, né, que mais ou menos eu já falei sobre isso, né, porque uma coisa é a tarifa hoje e a outra é como é que essa tarifa vai aumentar ao longo do tempo. Se ela vai aumentar muito, maior vai ser o valor do seu projeto elétrico. Valor no sentido de melhor vai ser o seu investimento em sistemas de micro e mini geração distribuída, porque o seu projeto vai remunerar uma tarifa que está subindo ao longo do tempo, né? A taxa de desconto também é importante porque a gente está no momento em que a taxa de juros no Brasil ela caiu muito. E aí é difícil você ter um projeto ou um investimento que te remunera num valor satisfatório sem que haja grandes riscos envolvidos. E nesse caso, você teria uma fonte de energia que vai te dar um retorno relativamente estável, né, ao longo do tempo, a uma taxa de juros que dificilmente você recuperaria num investimento, por exemplo, de renda fixa, né? Então, essa taxa de desconto, quanto mais baixa, mais ela joga a favor do seu projeto, né? Para você conseguir uma remuneração semelhante, você teria que correr risco, né, em ativos de risco, o que não seria tão interessante para muitas pessoas. Então, a taxa de descontos é importante. O custo dos equipamentos envolvidos tem caído ao longo do tempo. Também é importante que se avalie. E, claro, a vida útil do projeto. Então, com esses elementos aqui, eu vou passar para vocês lá na primeira aula como fazer um projeto e como avaliar se o projeto é bom, em quanto tempo ele se paga, qual a taxa interna de retorno, qual é o VPL do projeto, o valor presente líquido e, claro, se vale a pena ou se não vale a pena. E vocês vão poder fazer simulações com os dados que vocês têm
da fatura de energia elétrica de vocês, vou mandar uma planilha para que vocês possam fazer esses estudos. Tá legal? Bom, o que se propõe de mudanças na regra vigente? Como eu falei para vocês, a tarifa de energia elétrica ela tem várias componentes, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a gente quebrar essas componentes em subcomponentes, vai ter mais ainda, mas essas 6 componentes são suficientes para a gente entender. O que existe de mudanças que estão sendo propostas são alternativas que vão diminuir a atratividade do investimento em micro e mini geração distribuída. E como é que diminui? A energia que você injeta na rede pode não vir com a tarifa cheia, como tem acontecido agora, né? Você pode ter uma energia, uma tarifa que remunera o seu projeto, que não contempla a parte de fio, né? Isso seria equivalente a dizer o seguinte, ó, você quando injeta energia na rede, você está usando a rede de baixa tensão. Não faz sentido você receber por isso, você tem que pagar por isso, né? Então, essa parte aqui, ó, de fio de baixa tensão, você não receberia na forma de crédito. E aí a sua tarifa de recuperação não seria mais 100% da tarifa, seria 73% da tarifa. E esse percentual vai variando até que fique apenas a tarifa, a componente da tarifa de energia referente à energia que você produz. Ou seja, você vai receber de fato pela energia que você produz e não pelos encargos, perdas, fio, que são os outros componentes da tarifa. Então, o que se discute é como essa alternativa que hoje é vigente vai migrar ao longo do tempo para outras alternativas que tenham em conta os subsídios que hoje são oferecidos à fonte de energia, às fontes de energia distribuídas, né? Então, a gente pode chegar num ponto em que você vai ter 43% apenas de recuperação da tarifa associada à injeção que você faz na rede. Tá? Isso diminui a atratividade do projeto? Sim, diminui a atratividade do projeto, mas ainda assim há alternativas para isso. Isso tem ganhado cada vez mais força, que é o uso de sistemas de armazenamento com baterias, né? Isso a gente vai falar na próxima aula, quando a gente tratar de eficiência energética. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau!